Olá, começa agora o TVTST, o programa do Tribunal Superior do Trabalho. Reportagens e entrevistas especiais para aproximar você da Justiça do Trabalho. E você vai ver hoje as regras que regulamentam a profissão de fotógrafo. O que diz a lei quando o trabalhador falta ao serviço. E quando o assunto é atividade insalubre ou perigosa, o que vale para eles também vale para elas. Tudo isso e muito mais. TVTST está no ar. Para uns, a fotografia pode ser um simples passatempo, uma forma de guardar para sempre uma boa lembrança. Já outros levam bastante a sério e até encaram como profissão. Entre um clique e outro, lá estão eles, os fotógrafos profissionais, que fazem dos seus registros um negócio. A atividade já é regulamentada. É a mesma legislação que trata da atividade do profissional do jornalismo. Veja agora na reportagem especial de João Fagundes Neto como é ser fotógrafo. Fotografia. A palavra tem origem grega, na junção dos vocábulos phos, que quer dizer luz, e graphis, estilo, pincel. Ao pé da letra, a tradução poderia ser desenhar com luz. Há cerca de 3.000 anos, civilizações primitivas perceberam que a luz do sol escurecia os tecidos. Por outro lado, astrônomos captavam imagens do céu por meio de lentes e as projetavam numa superfície plana como uma parede numa sala escura, por exemplo. Séculos se passaram até que químicos associaram as duas coisas. Descobriram que a luz formava imagens em objetos impregnados por sais de prata. Dois nomes do início do século XIX merecem ser destacados. Os franceses Niepce e Daguerre, que construíram câmeras de madeira e reproduziram imagens em papel impregnado com composto de asfalto e prata. E a partir da Revolução Industrial, as técnicas evoluíram cada vez mais rapidamente. Surgiram, por exemplo, o que a gente chama de lambe-lambe. Posteriormente, as máquinas com filme. No final dos anos 40 e início dos anos 50, a Polaroid, que imprimia as fotos prontas na hora. Já em 1965, o programa espacial norte-americano fez as primeiras fotos digitais da história, registrando a superfície de Marte. E hoje, você que tem um aparelho celular como este, ou que o conhece, sabe o quanto a fotografia digital se popularizou, pois em um aparelho deste tamanho é possível registrar milhares de fotos armazenadas em um chip que ocupa centímetros de espaço. Arte, entretenimento, linguagem, tudo possível pelos inventores e pelo sujeito que se dedica a congelar instantes, recriar realidades. Profissão: fotojornalista. Referência: Gervásio Batista. Esse baiano clicou famosas imagens dos presidentes brasileiros dos últimos 50 anos. Foi no dia da inauguração de Brasília que o meu amigo JK fez o que eu pedi. Mas entregando a capital federal ao povo. Essa aqui é o Sarney, que estava viajando quando recebeu a visita. Fidel Castro, que se lembrou-se de mim quando eu estive em Cuba. Ele disse: me acordo de ti, você esteve em Cuba? Eu digo: sim, presidente. E aí ele disse: eu quero saber onde você não caminhou. Eu digo: tenho caminhado pelo mundo inteiro em busca de bons retratos
como esse que vou fazer de Vossa Excelência com o presidente Sarney. Gervásio é uma inspiração para as novas gerações. Gente como essa turma. Hannah Gabi, que se apaixonou pela foto numa temporada na Austrália, decidiu voltar para o Brasil e se profissionalizar. Apostando no mercado de eventos, em que o fotógrafo é autônomo, Hannah decidiu ser empreendedora individual. Quando eu voltei para o Brasil, procurando por novas, como ter carteira assinada ou como ser autônomo, eu acabei optando por me formalizar através da microempreendedora individual e para poder ter essa garantia de aposentadoria, previdência, imposto pago. A supervisão da turma é de Fernando Bezerra. Com uma longa trajetória como profissional da imagem, acompanha de perto o desenrolar da regulamentação da atividade de fotógrafo no Brasil e também o que o profissional enfrenta para alcançar estabilidade financeira. A regulamentação está num processo, né? Acho que nós estamos aí por volta do 4º ou 5º projeto que está chegando e esse está tendo a gente espera que ele chegue a termo de maneira positiva. A gente vê com bastante otimismo essa regulamentação, né? Aqueles que querem se profissionalizar podem fazer graduação tecnológica em fotografia oferecida em várias faculdades. A duração é próxima de 2 anos. Mas o diploma superior não é obrigatório para o trabalho. Existem também cursos técnicos e livres. Segundo o Fernando, independente de qual ramo o profissional pretende atuar, o principal é se qualificar sempre. Se a pessoa não buscar e não entrar num processo de capacitação, ela vai estar sempre faltando, sempre carente de informações, daquela informação básica, lá do chão da fotografia. Qualificação constante, além de técnicas de iluminação, edição, enquadramento, mas no mercado de moda, o fotógrafo precisa entender também das tendências, da maquiagem, da roupa, do marketing e principalmente do comportamento. Foi isso que atraiu para o ambiente fashion o jovem fotógrafo João P. Teles. Há 6 anos no mercado, João decidiu se formalizar e ainda pagar previdência privada. Assim que a gente começou, eu comecei realmente a trabalhar com fotografia direto e não tinha mais como fugir. Eu, ok, vamos colocar o negócio para funcionar direito. Então a gente se encaixou no programa, aquele programa de microempreendedor individual, que é o que a gente está encaixado até agora. E traz a segurança de você ter, na verdade, essa parte mais burocrática de nota fiscal, que você não tem se você não tem o registro, essa parte de impostos, de coleta de impostos. É muito pouco o que a gente recolhe pelo INSS por esse programa, então a gente acaba complementando com a previdência privada. Todos esses profissionais dizem não ter medo do avanço tecnológico, dos riscos do mercado e nem criticam as novidades, como filtros digitais, aplicativos nas redes sociais. Pelo contrário, apostam que essas ferramentas ajudam a fotografia a ser ainda mais apaixonante para os amadores e também aguçam a criatividade dos profissionais que se sustentam com a câmera e que com ela criam, congelam na tela universos cada vez mais encantadores. De acordo com a lei que regulamenta a profissão, podem ser fotógrafos profissionais, todos com diploma de escolas de nível superior em fotografia no Brasil ou no exterior, desde que os diplomas sejam revalidados aqui no país. Momento Tira Dúvidas. Convidamos o ministro do TST, Alexandre Agra, para tirar dúvidas da população sobre questões trabalhistas. Veja a pergunta gravada nas ruas. Eu queria saber se o meu patrão pode rejeitar o meu atestado médico. Pode, a partir do momento em que haja um motivo fundado para essa rejeição. O atestado médico
ele observa, de acordo com o artigo 60 da Lei 8.213 de 91, uma gradação. Em termos de preferência, o da empresa ou convênio de que dispuser a empresa. Depois, o do médico da Previdência Social ou instituição conveniada à Previdência. Em seguida, sucessivamente, do serviço médico do sindicato, serviço social ou instituição conveniada, entidade pública federal, estadual ou municipal. E, finalmente, então, o médico de escolha do empregado. Então, dispondo a empresa de serviço médico, o atestado da empresa vai ter preferência sobre o atestado do médico escolhido pelo empregado. Agora, a pergunta me parece mais voltada à questão da regularidade do atestado. Se, por acaso, a empresa tiver motivo fundado para entender que aquele atestado não é válido, ele vai exigir do empregado o que for pertinente. Se a exigência for impertinente, esse atestado, então, será considerado válido. E não perca, no próximo bloco, Volkswagen vai parar na justiça depois de dispensar 105 funcionários envolvidos em esquema fraudulento. Só os chefes foram demitidos por justa causa. A gente volta já. Veja o que foi destaque esta semana no Tribunal Superior do Trabalho. Um ex-jogador de futebol de um time do Distrito Federal ganhou na justiça o direito de receber as verbas trabalhistas que não foram pagas pelo clube. A decisão dos ministros do TST reafirmou o entendimento de outras instâncias. Para eles, a diferença salarial deve ser incorporada às verbas rescisórias do jogador. O relator do caso, o ministro Fernando Eisuono, entendeu que houve uma tentativa do clube de burlar a consolidação das leis do trabalho. O ex-jogador deve receber R$160 mil. Empregada de um frigorífico no Mato Grosso vai ser indenizada porque em quase um ano de trabalho nunca tirou o intervalo para recuperação térmica. Ela foi contratada para trabalhar no setor de abate de animais, que fica ao lado da câmara fria, e por isso ficava exposta a uma variação de temperatura entre 8 a 10 graus todos os dias. Para os ministros do TST, a súmula 448 do tribunal prevê o direito de intervalo mesmo que o empregado não atue diretamente em câmara frigorífica. A decisão foi unânime. Município catarinense é condenado a indenizar mulher que limpava as ruas sem equipamentos de proteção. A funcionária terceirizada do município de São José, em Santa Catarina, procurou o Tribunal Superior do Trabalho depois que a decisão da segunda instância excluiu a condenação por dano moral. No TST, os ministros entenderam que a servente deveria receber apenas o adicional de insalubridade. Mas, ao concluir que a mulher também teve os direitos desprezados, o ministro Hugo Scheuermann restabeleceu a sentença. A indenização por dano moral no valor de R$5 mil deve ser paga pelo município. Falta ao serviço é o assunto da súmula número 89 do TST. Veja o que ela diz. A súmula número 89 do TST diz: se as faltas já são justificadas pela lei, consideram-se como ausências legais e não serão descontadas para o cálculo do período de férias. Essa súmula, ela vem esclarecer o teor de um artigo também da CLT, o artigo 131, que já dispunha nesse sentido. E diz que algumas espécies de ausência não são consideradas faltas para efeito do desconto no período de férias. Quais seriam essas hipóteses? Seriam, em primeiro lugar, as hipóteses previstas no artigo 473 da CLT, dentre as quais se destacam as licenças por falecimento de parente próximo, por nascimento de filho, por casamento, para alistamento militar, para alistamento eleitoral, para prestar vestibular. Então, algumas hipóteses como essas, em que o empregado se ausenta, mas não tem aí uma falta para ser descontada do período de férias.
O julgamento de destaque desta semana mostra um caso envolvendo a empresa Volkswagen. Depois de demitir 105 empregados suspeitos de fraude, ela foi parar na justiça. O motivo? A Volkswagen aplicou justa causa para os empregados em cargos de chefia e dispensou sem justa causa os outros envolvidos no esquema. Veja na reportagem. Pergunta ao cidadão se um grupo de empregados comete a mesma irregularidade e a empresa aplica punições diferentes, mais pesada para alguns e leve para outros. O que você pensa? Eu acho que é injustiça. Se cometer o mesmo equívoco, né? Então não tem motivo de dar tratamento diferenciado para uns em detrimento de outros, né? Eu penso que tem que ser igual para todo mundo. De forma alguma. Se a lei vale para um, tem que valer para todos. Recentemente, uma situação parecida chamou a atenção da Justiça do Trabalho. A Volkswagen demitiu 105 funcionários acusados de fraude por meio de emissão de notas frias. Demitiu por justa causa os empregados em cargos de chefia e dispensou sem justa causa os demais envolvidos no esquema. Por conta do tratamento desigual, um dos trabalhadores conseguiu reverter a demissão por justa causa na segunda instância. A Volkswagen recorreu ao TST. O processo passou pela segunda turma e depois por julgamento na seção 1 de dissídios individuais, onde o relator, ministro Augusto César, votou pela manutenção da sentença. Afronta o princípio da isonomia. A turma não conheceu do recurso de revista reclamada, consignando a impossibilidade de se reconhecer violação direta e literal aos dispositivos do CPC que tratam de confissão e não tratam de isonomia, definindo apenas o que é confissão e dizendo serem os fatos confessados insuscetíveis de prova. Me parece que, na hipótese, incidiriam mesmo as súmulas 23 e 296 do nosso período de trabalho no exame da divergência jurisprudencial e, por isso, eu não conheço os embargos. Seguindo o voto do relator, os ministros mantiveram a decisão do TRT de São Paulo, que havia transformado a justa causa em demissão imotivada. Se você tem A cometendo o mesmo ato de improbidade que foi o trazido no caso e B também cometendo esse ato, você não pode tratar A de uma maneira e B de outra maneira. O advogado destaca, apesar de ter a justa causa revertida na esfera trabalhista, os envolvidos devem enfrentar processo criminal. Já seria uma ação diferenciada, independentemente da justa causa ou não, mas a fraude é prevista no Código Penal como uma infração também. Em nota, a Volkswagen do Brasil informou que o processo está sob júdice e, por isso, a empresa não vai se manifestar. E não perca no próximo bloco, atividade insalubre ou perigosa. O que diz a lei sobre a participação feminina nessas funções? Nós voltamos em instantes. De qualquer parte do país, você pode entrar em contato e tirar as dúvidas sobre a Justiça do Trabalho. O Vitor Ribeiro, de São Paulo, quer saber como fica a questão do pagamento de alguns benefícios para quem tem 2 empregos. Como fica o pagamento do auxílio-doença quando o trabalhador tem 2 empregos? Se o trabalhador ficar incapacitado para o trabalho nos 2 empregos, então será somado o salário dos 2 empregos e essa será a base de cálculo para fins do pagamento desse auxílio-doença. Se ele fica incapacitado de trabalhar em apenas um dos empregos, então o cálculo para fins desse auxílio-doença será o salário desse emprego que ele ficou incapacitado, ou seja, o pagamento é sempre em uma única parcela, seja no caso de ficar incapacitado para os 2 empregos ou no caso de incapacidade de trabalho de um emprego só.
Quando o trabalhador tem 2 empregos, pode contribuir 2 vezes para a Previdência Social? Pode sim haver a dupla contribuição, desde que a soma das contribuições não ultrapasse o teto previdenciário, que hoje é em torno de R$ 450. Por exemplo, se um trabalhador no primeiro emprego recolhe R$ 300, no segundo emprego ele só vai recolher R$ 150. Como fica a questão do seguro-desemprego caso o trabalhador perca apenas um dos empregos? O seguro-desemprego ele só é devido quando o trabalhador fica desempregado. No caso de 2 empregos, se ele perde apenas um dos empregos, o TST entende que não houve o fato gerador desemprego. Então, nestes casos, não será devido o seguro-desemprego. Logo, se ele perder os 2 empregos, aí sim ele terá direito ao seguro-desemprego. Faça como o Vitor e mande a sua dúvida para nós. O caminho é o e-mail tv@tst.jus.br. Apesar da lei ser igual para todos, existem algumas questões que são específicas para homens e mulheres. Mas quando o assunto é atividade insalubre ou perigosa, não tem jeito. O que vale para eles, também vale para elas. Veja na reportagem de Nathalie Machado. Todo dia é assim. Maria Claudiane começa a manhã trabalhando e como frentista. Há 4 anos ela largou a vida de balconista em uma padaria e escolheu viver disso. Claudiane conta que assim consegue sustentar a família. E olha, nada de trabalhar na madrugada. Pelo fato também de não ser tão perigoso, né? A gente sai daqui mais cedo e também dá para fazer mais coisas durante o dia, né? Que eu saio daqui 2 horas. Um representante da categoria explica: o sindicato tem um papel fundamental na hora de ajudar a proteger a saúde dos frentistas. O sindicato procura orientar os gerentes, as empresas, que evite deixar as mulheres trabalhar no turno da noite, da madrugada, justamente por conta da questão da falta de segurança que tem nos postos de gasolina. Nós assinamos a convenção coletiva de 2013, agora em março de 2013, e nós conseguimos manter para que todas as mulheres que, quando ela entra no período de licença maternidade, ela tem o direito de permanecer recebendo o auxílio alimentação. São justamente essas leis complementares que têm ajudado ainda mais as mulheres. Elas ampliam os direitos já garantidos na consolidação das leis do trabalho. Durante a licença maternidade, por exemplo, não só as frentistas têm direitos a mais, as técnicas em radiologia também. Durante a gravidez, elas precisam mudar de função, mas jamais podem ter prejuízos. Foi o que aconteceu com a Amanda. À espera do segundo filho, agora trabalha na área administrativa. Não muda nada, não muda insalubridade, não muda carga horária, mantém tudo a mesma coisa, só essa diferença de atividades, né? A gente coloca que é um privilégio, vamos dizer assim, que a gente, enquanto mulher gestante, tem um direito, né, de continuar as suas atividades dentro do setor, mas não sem exposição. Direitos garantidos pelo Decreto 92.790 de 1986, que regulamenta a profissão. As mulheres, por poderem estar grávidas, né, elas têm que comunicar imediatamente à sua chefia, no caso de profissionais das técnicas radiológicas, que estão grávidas, para evitar o contato com a radiação. Tá? Nesse momento, ela deve ser afastada da área de risco e trabalhar em outro setor, longe dessa área de risco, cumprindo exatamente a mesma carga horária que vinha cumprindo anteriormente. A lei não permite que se retire nada, nenhum direito que ela tenha adquirido e que esteja constante da lei, ela não deve ser retirado dela. A lei está aí para amparar, né?
vale lembrar que o adicional de insalubridade ou periculosidade não desobriga o empregador de fornecer os equipamentos de proteção individual ao empregado quando necessário. E o TV TST termina aqui, mas você pode continuar ligado nas notícias do Tribunal Superior do Trabalho pelo Twitter, Facebook, YouTube e em tempo real pelo site tst.jus.br. Na semana que vem tem mais TV TST. Eu espero você. Até lá!